Olá, meu nome é Plínio, eu sou médico do Comitê de Enfrentamento ao Covid e eu estou aqui hoje para esclarecer algumas coisas com relação à Covid-19 aqui no município de Monte Santo de Minas. Esclarecer como está funcionando o fluxo de atendimento, como está funcionando o nosso monitoramento, como está funcionando a realização dos testes e também as internações que ocorrem tanto aqui como no município de São Sebastião do Paraíso. Então, eu vou criar aqui mais ou menos uma situação para tentar explicar de forma mais fácil para todo mundo entender como funciona. Porque apesar da gente estar há muito tempo funcionando assim, às vezes gera algumas dúvidas, às vezes alguns protocolos são modificados. Então, acho que vale a pena a gente fazer uma explicação bem simples aqui de como ocorre, certo? Então, vamos aqui exemplificar. Vamos supor que você apresente sintomas gripais, né? Como tosse, febre, coriza, ou se não alguns outros sintomas que também são da Covid, como por exemplo diarreia, né? Perdeu o olfato ou o paladar. Aconteceu isso com você. A gente orienta você procurar o pronto-socorro, tá? Pronto-socorro municipal, para você ser atendido por um médico lá e por uma equipe toda que a gente tem no pronto-socorro para a Covid. Apresentou algum desses sintomas, não fique em casa, tá? Não tenta achar que é gripe, tá? Não tenta achar que é um resfriado. Apresentou algum desses sintomas, vá ao pronto-socorro, tá? Chegando no pronto-socorro, você vai ser atendido, vai ser triado e vai passar em uma consulta. Nessa consulta pode acontecer duas coisas. Ou você vai ser considerado suspeito, né? Ou se você já chegar com um teste pronto, que talvez você faça de forma particular, você vai ser um caso confirmado de Covid. Então vamos dar o primeiro exemplo. Se você já chega com um teste positivo que você realizou de forma particular, você vai ser atendido por um médico que vai te prescrever, te passar alguns medicamentos para você usar, tá? E ele vai fazer para você uma notificação, onde você vai ter que ficar isolado por alguns dias, tá? O isolamento, ele não é padrão para todas as pessoas, tá? O isolamento, ele depende de quantos dias você está de sintomas. Então, a gente só vai falar para você quantos dias você vai ficar de isolamento, dependendo de quantos dias você já está com sintomas. Após essa notificação ser realizada, você vai assinar, vai para casa e você e todas as pessoas que moram no seu domicílio vão ser isoladas e vão receber um monitoramento. A partir disso, a gente já vai explicar mais para frente como é que vai funcionar esse monitoramento. Mas primeiro eu vou explicar o outro caso. Outro caso é se você chega com sintomas até o pronto-socorro, mas não tem um teste. Se você não tem um teste e apresenta mais de um desses sintomas que eu comentei lá no começo, você vai ser considerado um caso suspeito e vai acontecer a mesma coisa. Você vai ser isolado, o isolamento vai depender da quantidade de dias de sintomas que você está e todas as pessoas que moram no seu domicílio também vão ser isoladas. As pessoas que moram no domicílio, nos dois casos, elas serão isoladas por 14 dias, independente de qualquer coisa. O isolamento do suspeito ou do confirmado que muda, certo? Aí agora, vamos lá voltar para a parte do monitoramento. A partir do momento que você é isolado como suspeito, que você não tem o teste, a prefeitura ela vai realizar em você 3 tipos de testes. Na verdade, não vai realizar os 3, né? Na verdade, a gente pode realizar 3 tipos. O teste de PCR, o teste de antígeno e o teste rápido de anticorpos. Esses 2 testes que eu falei primeiro, o PCR e o antígeno, são testes que são realizados pelo cotonete, pelo suave nasal, tá? Esses testes têm alguns critérios que a pessoa tem que ter para ser coletados, tá? Entre eles, pacientes idosos, por exemplo, pacientes que possuam doenças, tá? Pacientes que trabalham na área da saúde, pacientes que trabalham no serviço essencial.
nesses são coletados esses dois exames, tá? E o tipo de exame vai depender da avaliação médica. Então lá o médico ele vai ver se você vai fazer um PCR ou um antígeno, tá? O antígeno ele sai no dia, só que ele não tem a eficiência tão alta igual ao do PCR, mas ele é um exame que consegue o resultado no dia. E o PCR demora aí por volta de 3 a 5 dias para sair o resultado. Lembrando que esses exames eles têm uma data para ser coletado. Se você for lá no pronto-socorro no primeiro dia de sintoma seu, você não vai coletar esse exame no primeiro dia. Esse exame ele tem que ser coletado mais ou menos por volta do 3º ao 7º dia de sintomas. E eu gostaria de lembrar também que esses exames do tipo PCR, eles não são lidos aqui o exame. A gente tem que mandar esses exames para Belo Horizonte. Então talvez a data da coleta a gente pode agendar até no 7º dia, porque vai ser o dia que a gente vai transportar esse exame para Belo Horizonte. Então, por isso que às vezes algumas pessoas podem fazer o exame no 3º, algumas pessoas no 5º, algumas pessoas no 7º dia. Porque esses exames vão para Belo Horizonte, que depois eles mandam o resultado para a gente. Os testes de antígeno não, sai na hora. Só que é igual eu falei, vai depender da avaliação médica para ele falar que a pessoa vai realizar aquele exame de antígeno. Exemplo, paciente que precisa de internação logo, que chega lá no pronto-socorro, é um paciente que não é confirmado de Covid, é suspeito, e a gente precisa internar esse paciente, ele é um paciente que está pronto para fazer o teste de antígeno, porque a gente vai saber o resultado na hora e já vai internar esse paciente na ala Covid, não vai ficar com outros pacientes, podendo aí transmitir a doença para outros pacientes. Então isso aí foi só um exemplo que eu dei de como é utilizado o teste de antígeno. Enfim, o monitoramento, né, agora chegando na parte do monitoramento, ele vai acontecer de que forma? Né? Alguns profissionais aqui da prefeitura eles vão ligar, né, para as pessoas que são suspeitas ou confirmadas e fazer algumas perguntas sobre como a pessoa está, sobre se ela teve algum sintoma ou não, e também vai perguntar para a pessoa sobre os familiares, tá? E essa pessoa vai passar a informação. É muito difícil a gente conseguir falar com todas as pessoas da mesma família, tá? Porque senão a gente teria que conversar com mais de 1000 pessoas aí por dia, diante do número de casos que a gente tem hoje. Então a gente sempre fala com a pessoa que está contaminada ou está suspeita e faz algumas perguntas, tá? Dependendo da resposta dessas pessoas, ocorre uma orientação para a pessoa procurar o PSF ou algum outro tipo de orientação e também orientação com respeito à data que vai ser realizado o exame, orientação a respeito de atestado para volta ao trabalho, se já cumpriu todos os dias de isolamento. Então esse monitoramento serve como forma de monitorar se a pessoa piorou ou não, como forma de orientar. E também como uma forma de fiscalização, porque se a gente liga para a pessoa e a pessoa não se encontra na sua residência, né, pode ser tomado algumas atitudes contra essa pessoa, no intuito de orientar ela para que ela não circule pela cidade com Covid, né, ou com suspeita de Covid, podendo assim contaminar outras pessoas do município. Então, basicamente, o monitoramento ele funciona dessa forma. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da internação. Como é que funciona a internação? Nós temos internações que ocorrem aqui no município de Monte Santo, na Santa Casa. Temos internações que ocorrem em São Sebastião do Paraíso, né? E a gente pode ainda ter, às vezes, que precisar internar em Passos, mas isso não aconteceu ainda. O que difere as internações? O que difere das internações é a condição do paciente. Se o paciente for um paciente que está com uma doença de forma moderada, geralmente esse paciente vai ser internado aqui no município de Monte Santo, né? Paciente que às vezes precisa só receber oxigênio e ficar em observação, ou que passou por uma desidratação por conta da Covid. Então esse paciente geralmente fica aqui. Agora, se for um paciente que está mais grave, que às vezes a gente precisa aumentar muito o oxigênio para esse paciente manter a saturação, que hoje se fala muito,
e talvez a gente note que esse paciente precisa de uma tomografia, a gente vai encaminhar esse paciente para São Sebastião do Paraíso. A gente pode fazer esse encaminhamento diretamente do pronto-socorro para Paraíso, ou esse paciente às vezes vai para a Santa Casa, não tem uma melhora esperada, e a gente encaminha esse paciente para São Sebastião do Paraíso. Então as internações elas estão ocorrendo dessa forma, tá? Agora eu queria conversar sobre uma coisa que é uma questão muito delicada e importante da gente saber também. Sobre a questão da tratamento, né? Se fala muito de tratamento, se fala sobre algumas medicações, tá? Todas essas questões são condutas médicas e cada paciente vai receber um tipo de tratamento também de acordo com o que o paciente apresenta. Essa doença ela tem vários sintomas. Tem pessoas que têm diarreia, vai precisar tomar um remédio para diarreia. Tem pessoas que têm tosse, vai precisar tomar um remédio para tosse, tá? E além do que, são vários tipos de condutas que podem ser tomados diante da doença. E como é uma doença nova, esses protocolos eles vêm mudando dia a dia. Então não existe, quando se fala em kit, um kit completo já com todas as medicações para a gente entregar para a pessoa. Isso não existe, porque cada pessoa é única. E a doença ela age em cada pessoa de forma diferente. Então a gente tem que tratar a pessoa de forma diferente. A gente não pode tratar cada pessoa igual. Então, por isso é importante procurar o pronto-socorro para o médico fazer a avaliação e ele ver ali quais medicações ele vai prescrever para você, ele vai passar. E lembrando de novo, isso é uma conduta médica. Alguns médicos tratam com um tipo de medicação, outros médicos tratam com outro tipo de medicação, porque hoje existem muitos estudos com várias medicações e tem medicações que se apresentam melhores que as outras. Às vezes umas medicações não se usam mais porque mostraram que não tem muita efetividade. Isso vai mudando e está mudando constantemente desde o começo da pandemia. Então, por isso que às vezes as pessoas ficam com dúvida, porque uma pessoa tratou de um jeito, porque outra pessoa tratou de outro, mas é o que eu falei. Cada pessoa ela demonstra um tipo de sintoma, visto que a doença tem vários tipos, então a gente precisa tratar essa pessoa de forma diferente. A gente não pode tratar igual. Basicamente, eu acho que eu consegui explicar tudo aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que depois a gente separa todas essas perguntas, essas dúvidas que ficou, e a gente marca outro vídeo para poder responder. Acho que é melhor porque a gente não vai conseguir responder comentário por comentário, mas a gente faz um vídeo pegando todas as perguntas mais importantes que não ficaram respondidas aqui e a gente responde aí em outro vídeo, certo? Muito obrigado a todos pela atenção. E qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários.